Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos. Sejam muito bem-vindos. Vamos viajar na maionese. Mais um episódio. Como é que tu estás? Está tudo. Já não morremos hoje. Não, se calhar sim, morremos. tão amigas que elas estão sempre. Se eu tirar agora uma caçadeira de canos cerrados. Ai, que prazer. Adorava pelas tuas mãos. Mas hoje não vamos matar efetivamente ninguém. Temos por acaso uma vamos. viagem sempre garantida pela tua cabecinha. E hoje a tua cabeça leva-nos por onde, Hugo Van der É Ding? verdade, já vamos percorrendo este mapa. Começámos. Já não lembro onde é que começámos. Começámos onde? Começamos em cabeceiras de basto. Não, por acaso não, Mazagão. É verdade. Sim. Depois fomos até ao Estoril. Sim. E hoje vamos até ao estado mais pequeno da Península Ibérica. E tu dizes assim: vamos a Andorra. Outra vez. Não, Tiago. Já não é estiveste em Andorra? Não. Ah, mas olha que Já me comprar disseste coisas isso mais algumas vezes. baratas. Pois, já me disseste. Já. Esse é o fascínio. Taxas é uma coisa que nos convence muito. Exatamente. Porque Mas costumamos dizer que Portugal é o terceiro melhor país da Península Ibérica. Sim. Mas eu vou-vos hoje provar que é o quarto. Gravíssimo. E que quarto Porque estado vamos é esse? viajar até ao mais pequeno, verdadeiramente pequeno. Se eu te disser que o estado mais pequeno da Península Ibérica tem apenas 27 km². Estou muito confuso neste momento. Não é o meu jardim. Nada. Não, é um estado muito pequenicho, porque vamos viajar até à fronteira norte de Portugal, mesmo o extremo norte de Portugal. Aquilo a acabar já? Sim, é um estado que fica, imagina, tu estás muito intrigué. Não, eu estou completamente. Estou perdido Nem e quero intrigado também. exatamente. Sim. Mas é verdade, existiu um pequeníssimo microestado durante 800 anos nesta zona do norte de Portugal que cola com a Galiza. Quem viaja aí, nós falámos, não falámos no podcast, falámos das férias. Fui finalmente conhecer o Gerês, não é? No verão passado. Uhum. Claro, é uma zona lindíssima, não é? Passas assim de carro, a pé ou de burro, como vocês se Claro, movimentarem. Até podem ir de cadeira de rodas, não? Sim. Agora levem alguém para vos empurrar, porque aquilo não é fácil. Aquilo é difícil. Vais, montanhas. É lindo. É lindo, claro, se nunca tiverem viajado, não é? Oh, Porque basta estava ir tão bem. às Astúrias para Pronto, pôr os e arruma dias logo. Estavas ou tão aos bem no Açores, elogio. sim, ou à Suíça. Mas pronto, para quem não viaja, o Gerês é de facto uma Para coisa aquilo que é, está bom. Exatamente. Se nunca tiverem saído de casa e morarem, sei lá, vou dizer, nem Sintra. As pessoas de Sintra já vão a Gerês e dizem, está bem. Mas vou dizer, que é Luz, Sim. ou Faf já saiu. És da Rentela e visitas o Gerês. Sim, ou Vila do Conde. Sim. Vila do Conde tem as praias, não é? Claro. Sim, portanto, tem que ser assim de um sítio, pronto, Sim. na Guarda. A Guarda não, também temos montanhas. Porto Alegre. Porto Alegre. Claro. Se fores de Beja e vais ao Gerês e aquilo de facto é um verde, uns verdes muito... Nunca vi nada igual. Não, é lindo, é mesmo bonito o Gerês. E depois às tantas sobes e estás na lua, parece que estás na lua, umas paisagens despidas de vegetação, tem as suas famosas cascatas lindas de tomar. Tenho pena, hoje são cascatas lindas de tomar banho lá, mas está sempre muito cheio de pessoas, Claro, não é? claro. O bom é ir no inverno, quando estão menos 5 graus. Ai, para ótimo. tomarem banho naquelas Sim. cascatuchas. Cachoeira. Levantou a cachoeira. Como cantava Ivete Sangalho. Ivone Sangalho. Aliás, temos um pequeno áudio precisamente da Ivone Sangalhos. Vamos já ouvir. Lexi, adoro esse podcast. Fazer sotaques é uma coisa gravíssima. Não, porque insultar terras não é nada grave. Ivone Sangalhos. Aliás, Ivone Sangalhos vai ser o nome desta nossa gaivota, porque nós temos que dar nomes às gaivotas. Pois é. Esta é a Ivone Sangalhos. Fofuxi. Sangalhos. Mas é uma coisa muito fascinante. Ai, tens fontes. Eu parava o carro assim, no meio da estrada, também não há muito trânsito, não é? Sim. E vais beber água diretamente daquelas fontes, e é uma água como nunca bebeste na vida, de uma
pureza e sabe tão bem. Sim. A pureza, a constância, assim, é Claro, tudo claro. fantástico. Como fizeste na vida toda académica mesmo e na tua vida de curiosidade Mas científica. beber das retretes e das Beber da poças. fonte, não é? Beber das fontes, sim. Claro. Eu vou sempre beber à fonte. Aristóteles. Itália. Aquela água é Aristóteles. Para ti. mim, Uhum. Platão, é sim. mesmo incrível. E depois tem uma coisa muito engraçada a perceber, que é normal nas zonas fronteiriças, mas ali é muito palpável, que é uma unidade cultural e até de língua. A Galiza e o norte de Portugal, esta zona perto de Chaves, aquilo tudo, é quase um bloco só, onde as pessoas falam, aquele sotaque que nós ouvimos das pessoas de Chaves, por exemplo, não é? No fundo aquilo é galego e vais àquela parte da Galiza e também aquilo é tudo a mesma. Tchuca, mesma tchuca, coisa. tchuca, tchuca, Sim, tchuca. tu ficas, será que esta pessoa está a perceber o que eu lhe estou a dizer? Buenos días. So wrong. E não me esqueço mais de ir a um restaurante já do lado espanhol, porque tu bem, tens umas pontes vagas, não é? Que atravessas para um lado e para o outro, mas no meio da floresta aquilo é tudo a mesma coisa, não é? Mas fui a um restaurante já no lado galego, no lado espanhol, e o dono do restaurante tinha vários clientes, não é? Graças a Deus. Claro. E conheço até bastante bem. E ele, os clientes falavam com ele, quer em castelhano, quer em galego, quer em português, e ele, numa conversa com pessoas que estavam cada uma falava a sua língua, não havia necessidade de mudares para a língua do teu interlocutor, Uau. porque o cérebro nasce já Claro. completamente assim. E ele, na mesma conversa com um amigo português, um amigo que estava a falar castelhano, outro amigo que estava a falar galego, aliás, mesmo o galego dali é uma coisa muito mais próxima do português do que já é o próprio galego. E ele ia falando na sua língua, respondia na língua do outro, que era, ou seja, é como se tivesses mesmo. Aquilo é tudo a mesma coisa. É uma Aquilo só mudam aproximação. as moscas. No fundo. Uma confluência. Tal e qual. E havia. Tão grave. Tudo gravíssimo. E depois aquilo é pouca gente, portanto a probabilidade do avô de ser também pai do restaurante é gigantesca. Ele não era a pessoa mais simpática do mundo. Manda aqui um grande beijinho para o Pep, se nos estiver a ouvir. E eu. Não me lembro como é que ele se chamava, mas eu trouxe um cartão para ter a certeza que nunca mais lá vou. Estupidez. E vamos precisamente a esta zona onde a Portugal e a Galiza se confundem à noite. Todos os gatos são pardos. E vamos até 3 aldeias, hoje espanholas, chamadas Santiago, Rubiás e Meaus, que ficam na província de Ourense, e vamos também a uma pequena, bem, tudo isto é pequeno, faixa de terra, sem aldeias, que fica no atual concelho de Montalegre, isto já da parte portuguesa. Porque se hoje estes sítios são uma parte em Espanha, outra parte em Portugal, a verdade é que durante muitos séculos, estamos a falar de talvez mais de 800 anos, foram aquilo que nós podemos considerar um micro-estado independente que existiu Uau. entre estes dois, bem, até antes de existir Portugal e Claro. antes de existir Espanha. E tinham este nome, Coto Misto. Era como se chamava. Que grande volta. Coto Misto. O que é que o menino vai tomar? É um coto misto. Era um coto com queijo e fiambre. Era um coto misto. Está tão grave isto. Conte misto. Pede-me. Conte misto. Conte, Desenvolva. Tiago. O Tiago é sempre tão simpático e bem Claro. educado. Conte com certeza. Couto misto. Coto misto. Podes grafar misto à portuguesa ou geralmente é grafado com um X. Ok. Conte misto, que é como Sim. falam ali. É como chutos. Chuto! Exatamente. Isto é o chute da zona. Tens o calo do calo. coto. O calo do coto. Os primeiros registros que nós temos deste coto misto queriam um coto misto, mas só com queijo. Sabes, as pessoas fazem isto. Quero uma tosta mista só com queijo. Vocês são tão atrasados mentais em Portugal. Porque isso é uma sanduíche de queijo. Parem de pedir uma tosta mista só com Tão queijo. Eu já ouvi isto, juro-me isso. Eu também. Quero tão uma grave. tosta mista só com queijo. Muito bem. Tosta mista só com queijo. Um coto misto só com queijo. Talvez já temos aqui o nome do nosso episódio. Depois vejam se foi esse que ficou. Ainda bem que não se chama chupa, não é? Metade de framboesa e metade de caramelo.
O coto misto, os primeiros registros que nós temos, concentra-te, faz favor. Desculpa. As pessoas lá em casa não têm culpa. Não pagaram para, Não pagaram para isto. São datados de 1147, quando aparece já escrito Uau. num documento. Ou seja, muito próximo da fundação da própria nacionalidade. No caso da tua portuguesa, não é? Agora, pensa-se que esta origem deste coto misto seja anterior até à própria independência de Portugal, quando o Dom Afonso Henriques lá tornou isto um reino independente do reino de Leão e Castelo. Sabemos essa história toda, não é? Agora, como é que isto sobrevive quando se delineam as fronteiras? Quando a coisa fica fechada como aquilo que conhecemos como Portugal e Porque a Espanha. verdade é que não ficam. Pois, a verdade é que não claro, ficam. claro. Porque nós temos que pensar que isto é um território que já foi tão retalhado, não é? Os romanos, bem, mesmo antes dos romanos, cá estiveram os povos, depois os romanos, depois esses, os que chamamos os bárbaros, de que vocês descendem, não é? Esses povos todos que vieram do norte da Europa, depois os árabes que cá estiveram, e cada povo destes tem a sua própria forma de organizar o seu território, não é? Claro. E nós apanhamos aqui nesta parte da Idade Média, quando Portugal se torna independente, mais ou menos a data que convencionámos, 1140, não é? 1143, anda por aí. Sim. E o território que estes reis vão encontrar não era um território como os reis que nós conhecemos já numa fase mais tardia, Claro. onde o rei manda sobre todo o seu território. Aqui vai colar em cima de senhorios, aquilo que se chama um senhorio, não é? Cada um tinha, imagina, pode ser um conde, tinha um senhor, Sim, sim. um senhor Uma responsabilidade. que mandava absolutamente em toda a extensão do seu território. É um governo local quase, não é? A ideia de... Completamente, Sim. completamente. E os reis o que vão fazendo ao longo dos séculos é centralizar o poder, é apagar esta ideia e o poder está centralizado na figura do rei. Agora, neste início, isso não funcionava assim. E, Nem claro, sabia o significado da palavra rei, possivelmente. Sim, Daí quer dizer, era uma quase figura muito abstrata, não é? talvez, e durante algum período, era até aquilo que os romanos chamavam primus inter pares, ou seja, é igual aos outros nobres, mas o primeiro entre os nobres. Bom, e eles, claro, quando começam a dividir aquilo que vai ser Portugal e a delinear essas fronteiras, vão tentar controlar também estas áreas, ou que estes senhores respondessem aos reis, fossem vassalos dos reis. É assim o modelo da Idade Média. E havia dois tipos de divisões desse território. As honras, que eram territórios que pertenciam à nobreza, não é? A honra de X, não é? E os cotos, que pertenciam ao clero. E depois havia, entre estas duas realidades, que os reis vão rapidamente desfazer, não é? Para dinamitar, centralizar o não é? poder, Claro. existiam estes tinham extinguido estas honras e os cotos, tinha sobrevivido os cotos, com os cotos, foram dar com os cotos, muito engraçado. Tinham extinguidos e ficou apenas uma coisa que se chama os cotos dos homiciados. Esta palavra homiciados significa foragidos da justiça. Uau! Claro, que ficavam sempre, vou dizer mesmo sempre, nas fronteiras e que os reis permitiam que estes cotos, ou estas aldeias, se quiseres, ou estes territórios, às vezes junção de aldeias, continuassem a ser, no fundo, um sítio onde se refugiavam pessoas fugidas à justiça, com a prerrogativa de que estavam ali fechados e não lhes podiam tocar. E a ideia, pensei assim, então mas porquê é que deixavam fazer isso? Porque, como estes sítios ficavam nas zonas de fronteiras, eles próprios estavam encarregados de defender em relação ao outro reino vizinho. Nós sabemos a história toda de Portugal, bem, quase toda de Portugal, é esta tentativa de se tornar independente, com os reinos poderosos à volta a tentarem ou de tomar todo o território, ou pelo menos ir avançando nas suas fronteiras. E ali ganhava uma espécie de torres de... Umas torres, sim, tal e qual. Sim. Aliás, se eles não defendessem, eram retirados de lá, perdiam este privilégio, digamos assim, de estar ali fora da justiça. Portanto, concedo-te uma graça, mas uma graça que, sim, pode estar aí, que reverte só para a minha própria convicção. No fundo, para os dois lados. Sim. Tinhas as fronteiras protegidas e estas pessoas ali não pagavam pelos seus crimes, os tais homiciados. Portanto, era uma terra de lixo, de gente, não era? Sim, só gente de criminosos, sim, muitas delas Uau. fundaram-se assim. E o coto misto foi. Elas depois vão sendo todas extintas, não é? Mas há ali quase um erro burocrático, se quiseres. E este coto misto, e estamos a falar do século XII, não é? Foi passando entre os intervalos da chuva e ali foi
ficando aquele sítio que muito provavelmente começou como um desses sítios onde estavam os tais homicidados. albergue, fugidos sim. justiça. Bem, que depois são pessoas que vão casando, vão Claro, formando ali claro, e segue a vida. como qualquer outra aldeia Sim, ou sim. conjunto de aldeias. Isto há alguns historiadores que dizem que pode não ter sido essa a origem, que pode ter sido uma carta de foral do rei Dom Sancho I, que é, lembro, o segundo rei de Portugal. Portanto, tudo muito nesta área. Seja como for, isto foi passando como este conjunto de aldeias, o tal Couto Misto, é um Estado independente para todos os efeitos. É fascinante. Absolutamente fascinante. Uma espécie de lapso que passa entre os pingos da chuva. Foi passando. E assim conseguiu viver perto de 800 anos. Queremos saber tudo sobre esse Couto Misto. Para já fazemos a nossa Sem paragem. queijo. Tem sem queijo. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Oh, Tiago, tu deixaste de dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água. Ai sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso, bichinhos! Couto misto, Couto misto. Hoje vai ser um couto misto. Isto está a ser neste episódio da semana do Vamos Viajar na Maionese. Couto misto? Nunca ouvi falar de couto misto. Não é fascinante? É fascinante. É muito fascinante. E ela vai passar então este couto misto, lembro, são vão-se formando estas 3 aldeias que hoje pertencem à Galiza e uma parte do território de Montalegre que era campo. Só. União de Freguesias de Couto Misto. Couto misto, tal e qual. Mas era, para todos os efeitos, um Estado independente que estava ali em Portugal, 27 km quadrados apenas. E então, ao longo do tempo, eles foram ganhando privilégios, porque a verdade é que era tratado, quer por Portugal, quer por aquilo que depois virá a ser Espanha, mas os reinos que lá estavam, nomeadamente Leão, como de facto um Estado muito particular, como um Estado independente ao longo destes séculos. Por exemplo, e aqui não vou ligar a que parte temporal é que se fala, vou falar dos privilégios que eles foram acumulando ao longo do tempo. Não são todos desde o início, mas vamos ver que sítio era este. Por exemplo, as pessoas que lá nasciam podiam escolher a sua nacionalidade. 4. Podiam escolher ser portuguesas, podiam escolher ser espanholas, podiam escolher ser ambas as coisas, portuguesas e espanholas, ou podiam não escolher nenhuma. Incrível. Não acontece com mais nenhum habitante de Portugal e de Espanha. Claro. És da nacionalidade onde nasceste. E era escolhida, é uma tradição que durou séculos, era escolhida na altura do teu casamento. Escolhias a tua nacionalidade quando casavas. A menina quer. Porque eles, sim, exatamente, porque eles organizavam-se também muito como famílias, não é? Claro. E então, os noivos, a seguir ao seu casamento, juravam fidelidade ao rei de Espanha, ou ao rei de Portugal, ou ao rei de Leão, antes de E existir como é Espanha. que isto dura tanto tempo Tal e qual. Vamos ver isso tudo. com tantas decisões pelo meio, não é? Tal e qual. O que é que eles faziam? Casavam e depois de escolher, pintavam na sua porta um P de Portugal ou um G de Galiza e assim estavam Ai, identificados. Parem com isso, Ou não era podias- de porca. Claro que não era um Porca, G um P. Às vezes era vários, que tinha Claro, vários significados claro, aquele claro. P. Sim, Porca, porco. Sim, sim. E outras coisas, E mano. outras coisas que tais. Agora, quem escolhia, por exemplo, não ser de nenhuma delas, eu não sou de nenhuma delas, o que é um privilégio que mais ninguém tem nestes sítios, não é? Durante séculos. Não eram, por exemplo, obrigados a fazer o serviço militar. Quando ele era obrigatório, não era. Se tu não escolhesses ser de nenhum dos sítios, diz, não quer ser nem português nem galego, não tinhas de cumprir o serviço militar. Isso é incrível, parece que é É mentira. incrível, sim, tal e qual. Aquele grupo, aquele sítio, aquele territóriozinho. Tu és uma coisa só. Sim, não entrava ali. Não entrava, ou seja, aquilo era um Estado independente, como nós os conhecemos hoje. Portanto, não eras, mesmo em períodos de guerra, não podias ser convocado para lutar nem por um lado, nem pelo outro. No caso de não teres optado por nenhuma das nacionalidades. Imagina o Estado Maior Pois. de Couto Misto. 2 pessoas. Não, mas tinha uma organização, tinha Uau. mesmo. Por exemplo, não pagavam impostos, que é outra das suas grandes vantagens, quando todos os reinos pagavam impostos, não é, nas suas transações. Isto durante séculos, portanto, não pagavam impostos. Podiam frequentar as feiras e os mercados, quer portugueses, quer espanhóis, sem pagarem a tal taxa na compra de produtos, não é? Os impostos hoje são geralmente
pagos através dos rendimentos do salário das pessoas. E aqui tinha a ver também com a transação de bens, não é? Tu vês, algumas cidades ainda têm às portas das cidades umas guaritas, não é? Quando tu passavas com as tuas mercadorias, tinhas de pagar. Tinhas uma franquia. Sim, Lisboa tem pagamento. algumas. Lembro-me das portas de Benfica, estão lá ainda os edifícios, e depois havia sítios onde podias negociar sem pagar imposto, que eram chamadas Vila Franca. Tudo o que tenha Vila Franca, seja do campo, seja de Xira, era isso que significava não pagarem impostos. É muito interessante, não é? Muito interessante. É muito fixe. É duty free. É duty free. Mas tinham, para além de poder comprar sem pagar impostos, tinham liberdade de cultivo. Tu dizes assim, podiam cultivar o que quisessem. Dizem, que Uau, privilégio. 27 km. Mas é um privilégio muito grande, porque podiam, isto é um tempo que apanha a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, porque podiam cultivar coisas que no resto do reino estavam sujeitas a monopólio. O caso paradigmático é o tabaco. Eu estava a pensar nele Sim. mesmo. Podiam plantar tabaco quando isso era proibido em todo o lado. Claro, já estamos aqui a ver as potencialidades criminosas de uma zona que está completamente na fronteira. E depois tinham outra coisa: direito de asilo, ou seja, qualquer pessoa, mesmo criminosa, que fosse lá ao Couto Misto, dizia: posso vir para aqui morar? E eles podiam dizer que sim ou que não. Que era de resto a sua origem, não é? Era Tal uma e qual, espécie sim. de A única exceção era em casos de homicídio. Era uma exceção que não podia ser uma pessoa que tivesse matado alguém. Mas matou? Mas todos os outros não crimes. Matou, então pode ficar. Tal e qual. Porque nem as autoridades portuguesas, nem as autoridades espanholas podiam sequer entrar no Couto Misto, muito menos prender as pessoas, e mesmo num raio de 6 km não podiam prender nem sequer abordar nenhum dos habitantes do Couto Misto. Portanto, a polícia, estamos no século XVI, XVII, XV, XIII, não podiam, aquelas pessoas estavam absolutamente livres. Isto é fascinante, não é? As tropas não podiam sequer passar pelo território. Em movimentação de tropas, no caso de guerra, não podiam sequer ali passar. É incrível. É como acontece com qualquer Estado moderno. Mas essa diplomacia era feita em troca de quê? Ou seja, sabemos que os Estados se atacam e se anulam. São privilégios que foram com o tempo sendo consolidados. E isto era assumido. Ali não se pode Estava passar. fixado. Sim, eles tinham uma coisa chamada o caminho do privilégio, ou o caminho privilegiado, que era uma estrada que ligava o Couto Misto a Torém, que é uma freguesia portuguesa. São 6 km. E ainda lá está lá a estrada, não é? Eram completamente livres do controlo da polícia. Não podias parar ninguém. Aí fosses do Couto Misto ou não. Aquela estrada, imagina, era uma estrada de 6 km, onde era completamente livre. Claro que isto foi sendo usado ao longo de toda a história do Couto Misto para o contrabando. Claro. Porque podias levar todas as mercadorias que quisesses sem separado por autoridades nem portuguesas nem espanholas, e a próprio sítio geográfico era no meio de Portugal e de Espanha. Máximo. Claro, sem qualquer espécie de controle das autoridades, da polícia, seja o que for. É mesmo incrível. Mesmo que tivessem a transportar contrabando, tabaco à vista, a polícia não podia interpelar ninguém naqueles 6 km daquela estrada e dentro daquelas três aldeias. E tinham ainda outra coisa que não existia para nenhum outro habitante do reino, quer de Portugal, quer de Espanha: acesso a armas. Podiam usar armas dentro do Couto Misto, era irrestrito o direito a usarem armas. Muito bem. Isto é incrível. É um país verdadeiramente. De repente isto é Narcos neste momento. Agora, podemos pensar assim: bem, que rebaldaria, dá a ideia que era um grupo de habitantes que vivia ali. Claro. Era um Estado também na sua organização. Era um Estado altamente organizado. Eles tinham uma forma de governo, no fundo, uma república. Porque elegiam os seus próprios representantes. Apesar disto, eram muito poucas pessoas. Estamos a falar de talvez 1000 pessoas que lá viviam. Portanto, muito vanguardista. Uma república desde o século XII. Uau. Podemos considerar assim uma república. Eles exigiam, ou seja, como é que elegiam? Eles chamavam juiz ao seu. Podemos lhe chamar chefe de Estado? Sim, é o chefe de Estado. Não lhe chamamos presidente porque eles chamavam o juiz. Era eleito pelos chefes de família. Portanto, os chefes de família todos juntavam-se, aí quer os que se consideravam portugueses, os que se consideravam espanhóis, e elegiam este juiz. E depois este juiz escolhia outros dois homens das outras, ou seja, se o juiz fosse de uma das aldeias, que são 3, escolhia um homem de cada lado. E eles chamavam-se os homens de acordo. E era este
trio virato que tomava todas as decisões jurídicas, políticas, o que fosse preciso. Não havia de ser coisas, não precisa ser coisas muito elaboradas, porque estamos a falar de um sítio muito pequenino. Claro, eram depois as grandes decisões em relação ao governo das coisas, por exemplo, vem cá um tipo pedir asilo, damos ou não damos? Vamos decidir isto. Juntavam-se numa praça e eram numa praça pública e os moradores elegiam. Isto tudo ficava escrito em atas. Essas atas eram guardadas numa arca e uma arca que só se abria com 3 chaves que tinha cada uma das aldeias. Portanto, aquilo era uma coisa muito séria. E o ADN da... Sim. Sim, e toda a comunidade tinha o direito de se juntar e votar para, por exemplo, demitir o juiz se achassem que ele não estava a cumprir a sua, como uma democracia praticamente, ao longo deste tempo, e portanto, por resolverem os seus problemas próprios com o seu juiz, com o seu chefe de Estado, com esta gente toda, era muito raro qualquer destes habitantes precisar de recorrer às autoridades portuguesas ou espanholas, porque eles todos tinham dentro autossuficiência em termos de administrativa, de governo. Claro. Muito raramente tinham de o fazer, e aí o tal chefe de família, se tinha identificado na altura do seu casamento com o P ou com o G, recorria às autoridades, mas eram casos muito pontuais em que recorriam às autoridades. Depois, estas aldeias foram, já estamos agora no século XIX, foram bastante atacadas durante as invasões francesas. Precisas que lá saber se é o isto, se é o que sei lá onde é que está. Conto-me aquilo, conto-me isto. Tudo cilindrado. Sim, claro. E destruíram a tal arca. Portanto, não nos chegou essa arca. Olha, ia fazer a pergunta onde é que estava. Claro, mas olha, um dos juízes mais famosos, que acabava por ser praticamente o último, foi o juiz de Cid. É o juiz Ricardo Velha, com o Eduardo Maio. Sim. Será que o Eduardo Maio está a ouvir? Sim, é possível. Nas pausas da Antena 1. O juiz Ricardo Velha, que eu acho que já não está a ouvir. Vai ser difícil, não chega lá. Não sei se já está. Olha, um grande beijinho para a viúva e os filhos, no caso de já não estar a ouvir. Falamos de um homem chamado Delfim Modesto Brandão. Delfim Modesto Brandão. Ele é um tipo que nasce em 1835. Havia às vezes juízes que não eram necessariamente de lá, eram de perto, e que o povo os escolhia para lá estar. E ele vinha assistindo, agora já estamos aqui quase a entrar na metade do século XIX, que ao longo destes séculos, quer Portugal, quer Espanha, vinham devagar a retirar privilégios seculares àquelas pessoas. Por exemplo, um dia entraram lá a polícia, agora em caso de X já se pode cá entrar. E eles foram vendo, estamos a perder a nossa independência. Encurralados. Claro, e foi vendo, e este tipo vai ser o salvador da pátria, é o tipo que vai, como juiz, tentar combater. Porque imagina, Portugal depois lançou uma regra que afinal armas não podem ter. E isto eram privilégios que existiam praticamente ao desde mesmo tempo que claro. Portugal, e portanto, para estas pessoas isto é o nosso território, não podem cá entrar, não podem fazer isto. E este tipo quer mesmo, este Delfim Brandão, quer mesmo parar esses abusos. É um homem muito aguerrido e muito vocal, e é um grande herói ali da terra. Claro, eles nem sempre respeitavam o direito de asilo. Já começou a haver prisões de habitantes do Couto Velho, apanhavam-no na tal estrada e eram presos, e eles andavam mesmo lixado. E depois estas relações, quer com Portugal, quer com Espanha, foram-se deteriorando, claro. Claro. E começou a nascer ali à volta essa boato que isto é um sítio onde só vivem assassinos, só vivem criminosos, eles são todos criminosos, quando, claro, obviamente era uma injustiça, não é? E aquilo começou, o próprio povo à volta a dizer temos que acabar com o coto misto, aquilo começou a ser uma coisa mesmo claro, havia muito contrabando e provavelmente a fonte de economia daquelas pessoas era o contrabando, claro. Mas começou a haver uma animosidade muito grande. Isto é só ladrões, é só assassinos, pulhas, canalhas, vamos limpar o coto. Aquele P nunca foi de português, é de porcos mesmo, de outras coisas. É que apareceu este Delfim. Claro, vamos limpar o coto misto. Great again. Mas depois foi apanhado a roubar malas na fronteira. Claro, exato. Numa das suas viagens. Raia, é como outra palavra para fronteira. Claro. E então a coisa correu de facto mal, até que em 1851 cria-se uma comissão chamada Comissão Mista
para resolver o problema. Não do parte do Couto, mas da parte de Espanha e Portugal. Pois. Assim, temos que resolver esta questão. E é assim que Portugal e Espanha decidem, até numa altura onde resolvem definir as suas fronteiras e fazem chama-se Tratado de Lisboa. Estamos em 1864, que nós temos as fronteiras mais velhas da Europa e elas são definidas e fixadas nesta altura. Aqui. Deste Tratado de Lisboa. É muito flagrante, a questão da Olivença não foi tratada e, portanto, por isso é que há esta coisa do Alentejo. Podia ser ainda muito pior. Por acaso estou a brincar, adoro o Alentejo, né? Podia ser só maior. Sim. Mas está mais quente. um sítio para deixarmos Já foste a Olivença? Já. Mais um É sítio quente para nós no deixarmos ao abandono. Pronto, era mais um só. Para as pessoas se mudarem para as Claro, cidades. sim. Não, aconteceu um bocadinho assim em Olivença. Claro. Bom, 1864, Tratado de Lisboa, e o Couto Misto vai para o caraças. É mesmo. Ao fim de 800 anos é desmantelado. E certamente com algumas pessoas que se mantiveram até ao fim. As pessoas estão lá. Ou sim. seja, juridicamente é que foi. As pessoas estão lá, não é? Ficou tudo na mesma, só que estes privilégios acabaram todos, passou a ser um sítio como os outros todos. Claro. Rubiás, Meaus e Santiago passaram a pertencer à Espanha, à Galiza, e a tal faixa desabitada do Couto Misto, que pertence agora a Montalegre, passa a ser portuguesa. Em troca, os espanhóis deram também Sotelinho, Ladamarcos e Cambedo. Grande Estavam na negócio. Galiza e hoje, graças a Deus, fazem parte de Portugal. Que horror de história. Grande negócio. Sotelinho deve ser lindo. Deve ser, claro. Agora, Ladamarcos, imagina. Ladamarcos. Então estás a morar aonde agora? Fui para Ladamarcos. Porque eu precisava estar uns tempos sem net. Sim. Sem cobertura de telefone, para não me chatearem. Um grande gênio, para Cambedo também. Claro, o nosso Delfim vai-se mudar para a Galiza, escreveu um livro que podem procurar na net, porque está completamente livre. Está livre? Descarrega-se. Sim. É um livro de 1907, ele deve ter morrido pouco tempo depois, suponho. As memórias de... Muito engraçado, chamado Historieta del Couto Misto, porque esta é nesta língua misturada que eles falam. É muito giro. E ele hoje tem lá no aquilo que foi o Couto Misto uma estátua que é ele num banco, porque é o grande herói daquelas pessoas. Entretanto, claro, 1865, o tempo foi passando, né? Chegamos aos anos 60, já passou 100 anos, há esta vaga memória, mas as pessoas, isto cai no esquecimento, é muito engraçado, das próprias pessoas. Sim. E foram deixando de ligar, até que nos anos 90 o interesse destas pessoas pela sua própria história, uma história tão única neste território, não é? Mesmo muito única, vai começando a ser reacendido. Claro, vêm uns jovens ou outras pessoas menos jovens que começam a dizer: nós temos uma história incrível, nós temos que puxar por nós. E começa um processo de enorme orgulho e de recuperação histórica disto tudo. Sobretudo, há assim umas figuras muito importantes nesta história destas pequeníssimas aldeias que vão reconstruir o caminho do privilégio como ele era, pôr os seus marcos como lá estavam, recuperam a igreja, recuperam muitas das casas e estão a tentar tornar aquilo um sítio com interesse também turístico para aquilo sobreviver. E estão a renascer algumas tradições dali, como a tal caixa onde se guardam as 3 chaves, tudo isso. Porque história tem, né? 800 anos de história do seu lado. E voltaram hoje simbolicamente a eleger um juiz que é uma figura honorária, sim, claro, e que esta figura que foi chefe de Estado de um micro-Estado independente durante 800 anos. Revivou-se o lema da cidade, que é Tres unum sunt, 3 são um, em latim. Claro que são estas tais aldeias Meaus, Rubiás e Santiago. E vai-se criar, com o apoio das universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Vigo, a Associação dos Amigos do Couto Misto. Tentámos ligar para lá, mas não atenderam. Era quinta-feira, estava fechado. Não, era depois do almoço. que foram ao pé. Sim. O Couto Misto não sabe bem a seco. Exatamente. Vamos aqui fazer uma sugestão também. Vale mesmo a pena visitar este sítio. Peguem nos vossos burros e sigam. Se estiverem em Torém, rumem. Vão mesmo. Hoje isto fica na província de Ourense, claro, e está mais ou menos ali entre as vilas de Baltar e Calvos de Randim, e faz fronteira com as freguesias portuguesas de Padroso, Dunões e Mourilho. Isto tudo em Montalegre. Ou então
melhor é ficarem em casa, tomam uma. Sim. Há uns cogumelos que se toma. Chega-se Que lá deve ser rápido. mais ou Claro, menos a mesma claro, coisa. claro. Não, brinco. Vale mesmo a pena visitar este sítio. É tão fascinante esta história. 800 anos a virar frangos. Uau! E este foi o estado livre do Vamos Viajar a Maionese, semanalmente. O vídeo e edição da Matilde Calado, Porca. a produção da Força de Produção. Galega. Era com P, sim, sim. A arte da lavandaria, a Porcas. locução da Mia Tomé, também não escapa. Não, galega, a música de Noise Earth. Porco. Hugo Vanderding, eu sou o Tiago Ribeiro. Queres ser galega ou português? Português. Açoriano. Açoriano. Que é melhor que português. Até para a semana. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.